As manifestações que vão ocorrer agora, no dia 15 de março, que muitas pessoas estão chamando de manifestações golpistas, porque supostamente seriam manifestações contra o STF, mas principalmente contra o fechamento do Congresso, ainda estão rendendo muitos assuntos, muitas notícias, melhor dizendo. Bolsonaro divulgou um vídeo que era um vídeo em apoio a essas manifestações que supostamente seriam manifestações golpistas. Eu não enxerguei isso naquele vídeo, mas algumas pessoas interpretaram dessa forma. Eu vejo mais como Bolsonaro tentando pressionar o Congresso nessa queda de braços sobre porcentagens a respeito do orçamento da União. Bolsonaro quer uma porcentagem maior, o Congresso quer uma outra porcentagem, e assim eles ficam se degladiando. Bolsonaro faz isso pela bagunça, Bolsonaro faz isso para provocar. Essa é a política de Bolsonaro, é a forma como ele faz as suas políticas. Ele faz isso na base do confronto. Sempre foi assim. Ele precisa ter um antagonista. Ele precisa ter alguém para degladiar, alguém para brigar, para que ele possa crescer e para manter a militância acesa. E principalmente usar isso como forma de pressionar o Congresso, como massa de negociação, como forma de negociar. Nós temos que lembrar que durante a aprovação da reforma da Previdência, Bolsonaro usou essa mesma estratégia. Foi chamado uma manifestação em favor do presidente, em favor de Sérgio Moro e blá blá blá, que depois começaram a falar que era uma manifestação golpista para fechamento do Congresso, contra a STF, Bolsonaro encolheu, houve a manifestação de qualquer modo, mas depois a reforma da Previdência foi aprovada. Então eu vejo mais como uma estratégia essas manifestações para Bolsonaro pressionar o Congresso a aprovar as reformas que ele quer, no fato aprovar o orçamento com uma porcentagem maior, e também para manter a militância acesa, nada de fechamento de congresso, coisas do tipo. Entretanto, pela falta de uma oposição mais qualificada, ou melhor dizendo, uma oposição mais contundente, porque nós estamos faltando, não há uma oposição hoje. Quem que é o grande opositor de Bolsonaro? Você pode falar Lula, mas Lula não sei se ele terá condições de disputar as eleições de 22. Condições de saúde, por conta da idade, que o Lula vai ter uma idade bem avançada em 22, mas também por conta das condições jurídicas legais. Lula é ficha suja. Ele pode ter saído da cadeia porque é prisão em segunda instância, ele não pode ser preso em segunda instância. Mas ele ainda é um condenado, ele está condenado. Então, aqueles políticos que estão condenados não poderão disputar, não podem disputar as eleições. E nessa falta de alguém para fazer uma oposição a Bolsonaro, o presidente ele consegue ter um caminho muito tranquilo para 2022 para tentar uma reeleição. O único percalço no caminho de Bolsonaro é Sérgio Moro. Sérgio Moro é hoje o grande antagonista e a grande figura que pode descambar Bolsonaro em um eventual até primeiro turno. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre Moro, sobre a sua decadência moral, eu vou deixar o link aqui na descrição, foi um vídeo que eu fiz hoje à tarde. Mas nessa falta de ter alguém ou um projeto de governo de fato, um plano alternativo, a oposição, principalmente o PT, não encontra outra alternativa senão endossar esse auê que Bolsonaro faz, toda essa barulheira bolsonarista, e começar a falar a respeito de pedidos de impeachment. O PT já falou em pedido de impeachment, muitas pessoas já estão falando nesse projeto de impeachment, vamos iniciar um pedido de impeachment para Bolsonaro, porque ele já cometeu crime de responsabilidade vários. Você pode selecionar, você consegue escolher um para poder dar a base jurídica para o processo de impeachment. Entretanto, o processo de impeachment não é só jurídico, ele também tem, e o seu maior caráter é um caráter político. E aí que está a grande situação. Eu já não vou falar nesse vídeo a respeito dos outros aspectos pelo fato que eu acho que o Bolsonaro não vai sofrer no processo de impeachment. De modo breve, a aprovação dele é alta, nós já tivemos um processo de impeachment recentemente e o único partido que poderia encabeçar um processo de impeachment hoje seria o PT. Mas por conta de todo o desgaste que o PT teve no processo de impeachment de Dilma Rousseff, tentando falar que aquilo foi um golpe, o PT é muito enfraquecido para conseguir, está muito enfraquecido para conseguir ter o apoio popular suficiente para endossar um processo de impeachment. E ontem, o Reinaldo Azevedo, no programa O É da Coisa, ele fez um comentário muito pertinente, eu vi, gostaria de compartilhá-los com você, compartilhar esse comentário do Reinaldo Azevedo com vocês e deixar o link aqui na descrição. Porque além desses fatores, nós temos o componente político do processo de impeachment. Para que um processo de impeachment ele se consolide na Câmara dos Deputados, é necessário 2/3 dos votos. Então mesmo o PT falando em processo de impeachment, mesmo o Wilson Witzel falando sobre o processo de impeachment, nossa, me fugiu aqui. O Celso de Mello falando que o Bolsonaro não está
à altura do cargo, é muito difícil hoje juntar 2/3 do Congresso para votar um processo de impeachment. E aí que está a grande questão. Rodrigo Maia pode até mesmo, na tentativa de ficar testando o Bolsonaro ou de dar uma prensa em Bolsonaro, ele pode até mesmo liberar esse processo de impeachment. É claro que a população ficaria, a população que adora Bolsonaro ficaria bastante revoltada, e aí sim poderia se insurgir contra o Congresso. Porque poderia falar que é um golpe, a velha política tentando puxar Bolsonaro, que é um candidato anti-establishment, todas aquelas bobeiras que todo mundo está falando, que os apoiadores, melhor dizendo, de Bolsonaro falam. Mas Bolsonaro não é anti-establishment, Bolsonaro não é um outsider da política, alguém que está há 30 anos na política, como que não pode ser um outsider? Só mesmo alguém sendo muito fanático para interpretar dessa forma. Luciano Huck é um outsider da política, o Datena é um outsider, o próprio Donald Trump também se iniciou como outsider, era alguém que não tinha histórico na política. Agora, Bolsonaro, outsider, faço meu favor, né? Não tem, é um absurdo alguém ter esse tipo de interpretação. Mas voltando aqui, além de ter todo esse desgaste com o Congresso, é muito difícil você ter esses 2/3 de votos. Para ter 2/3 de votos, você precisaria hoje ter 352 votos, né? 1/3 é 171, né? Isso mesmo, 171, deixa eu fazer aqui as contas, deixa eu limpar tudo aqui. 171 vezes 2, exatamente isso, 342 votos. Só que isso é muito difícil, porque como que está hoje a composição das bancadas? Eu vou trazer esses números para vocês, para que vocês possam ver como é difícil juntar esses 342 votos. Hoje nós temos 513 deputados. A bancada do PT é a maior bancada de um partido único. O PT tem 53 deputados, seguido do PSB por 30, seguido aqui, né? Tem depois o PSB tem 30, o PDT tem 28, o PSOL tem 10, o PCdoB tem 8 e a Rede tem 1 deputado. Somando tudo isso vai dar em torno aí de 120, 130 deputados. É um número ainda muito distante daquele número que é necessário para conseguir cabeçar um processo de impeachment, para aprovar um processo de impeachment na Câmara. O partido, o bloco, né, do PSL, tem hoje 351 deputados, porque é um bloco que engloba o PSL, o PL, o PP, o PSD, o MDB, o PSDB, o Republicanos, o Democratas, o Solidariedade, o PTB, o PROS, o PSC, o Avante e o Patriotas. Então é um número muito grande. E não são todos esses que estão contrários a Bolsonaro. O próprio PSL, que tem 53 deputados, alguns deles são contrários a Bolsonaro, outros não são. Porque naquele racha que teve do Bolsonaro com o Luciano Bivar, alguns deputados continuaram no PSL apoiando Bolsonaro e outros apoiando o Luciano Bivar. Então há essa cisão. Nós precisamos saber quantos ali vão votar contra Bolsonaro. Mesmo assim, mobilizar uma quantidade tão grande de deputados, mobilizar 2/3 é muito difícil. E nesse momento a chance é muito pequena. E além disso, além de ter que mobilizar 2/3 dos deputados, tem que mobilizar 2/3 também do Senado. E aí que está o outro problema. É claro que se você conseguir mobilizar 2/3 dos deputados, você consegue mobilizar 2/3 dos senadores. Mas perceba que é um processo muito, mas muito difícil. Agora, por que é tão falado sobre esse processo de impeachment? Porque a esquerda não tem nenhum projeto alternativo. A esquerda não tem um candidato, não tem um grande opositor e não consegue lançar projetos alternativos que a população acabe abraçando. O Ciro Gomes tenta fazer isso, mas a penetração de Ciro Gomes com a população é muito baixa. E outra, a população não está politizada o suficiente para discutir os assuntos do Ciro Gomes. A população está preocupada com corrupção, é o pensamento da classe média. O Nando Moura, eu gosto de trazer sempre o exemplo do Nando Moura, porque ele é o bastião, ele é o porta-voz de uma mentalidade, de uma camada da população. E o que ele fala a respeito de Bolsonaro, o Nando Moura é um Bolsonaro arrependido. Ele se sente traído por Bolsonaro, não faz sentido essa traição, porque Bolsonaro não enganou absolutamente ninguém. Muitos desses Bolsonaros arrependidos criaram uma expectativa que Bolsonaro nunca disse que iria atingir. Mas enfim, uma das grandes discussões que o Nando Moura fala, um dos grandes lamúrios do Nando Moura, que é dessa parcela bolsonarista arrependida, é justamente a corrupção. Muitos falam do combate à corrupção de Bolsonaro porque eles acham que política é justamente combater a corrupção. Não há um preparo, não há um entendimento político suficiente para discutir propostas como as propostas do Ciro Gomes. E para piorar, nesse cenário de despolitização, você não consegue ter um candidato da esquerda que consiga discutir essas propostas. E aí dificulta toda essa inserção e essa
discussão mais aprofundada da política. E sem ter esses projetos alternativos, sem ter um candidato que consiga ter uma penetração social, uma penetração eleitoral também, o que resta à esquerda é justamente continuar nessa bobagem de processo de impeachment aqui, processo de impeachment dali, que não vai a lugar algum. Então, é isso que a esquerda tem. Eu gostei de fazer esse vídeo para poder aprofundar em mais um ponto da dificuldade do processo de impeachment. Se você está falando de impeachment de Bolsonaro, perceba que é um processo muito, mas muito difícil. Apesar de haver justificativas jurídicas para isso, as justificativas políticas ou a parte política é muito complicada. O vídeo do Reinaldo Azevedo vai estar aqui na descrição para você ver. Também vai estar aqui a minha entrevista que eu realizei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL de São Paulo. Foi uma entrevista muito legal, o Carlos Gianazzi é deputado estadual e valeu muito a pena essa entrevista. Então veja, nós falamos sobre as esquerdas, falamos sobre o futuro também das esquerdas. É algo muito interessante que ajuda você também a entender um pouquinho do vídeo que eu acabei de fazer agora. Deixe também as suas percepções a respeito de um processo de impeachment de Bolsonaro, se você acha que é viável, se você acha que não é viável. Eu acho que é pouquíssimo viável, na verdade, porque se tentar um processo de impeachment e não for possível mobilizar esses 2/3 dos deputados, a esquerda e principalmente a oposição, melhor dizendo, ela sai ainda mais enfraquecida. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, Twitter, @Profileoficial, Instagram, canal Profiléu.